A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Estamos dando continuidade ao que nós começamos a falar em alguns episódios anteriores. Falamos que Jesus ele é condenado à crucificação, nesse momento a qual Jesus ele passa ali, diante de todos os seus discípulos, quando ele é levado, ali até Pilatos, enfim. Nós vamos ver, falamos também sobre a crucificação, quando Jesus ali carregou a sua própria cruz, ele foi até ali aquele lugar chamado Caveira, o Gólgota, e agora nós vamos falar sobre a morte de Jesus. A palavra do Senhor ela diz que depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, o Senhor Jesus ele vai dizer: tenho sede. E no nosso devocional, que é o versículo 29, a palavra diz que estava ali uma vasilha cheia de vinagre. É importante falar que esse vinagre, era uma mistura que foi oferecido para Jesus, era uma bebida comum entre os soldados romanos, chamada posca. Era uma mistura de água com vinagre de vinho. E esse gesto, de dar a Jesus ali de beber desse vinagre, não era um gesto de desprezo, mas sim de um alívio, pois o vinagre poderia ajudar a matar bactérias na água e também tinha um efeito refrescante. Vamos ver que essa passagem, na Bíblia, ela tem um significado simbólico, cumprindo a profecia do Antigo Testamento sobre a sede e o sofrimento de Jesus. Como lá em Salmos 69, no versículo 21, verso 21 diz: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Tudo isso ele vai mostrar, que o coração do homem, que acrescentou ao sofrimento do Senhor. O próprio homem, o ser humano, enfim, criado pelo próprio Deus, ele vai estar acrescentando essas dores ao Senhor. Nós vamos ver que antes da crucificação, nós vamos ver que Mateus e Marcos, ele menciona que ofereceram a Jesus vinho misturado com mirra ou fel, alguns de mirra e fel, um anestésico natural. Ele recusou, pois queria estar consciente durante a crucificação. Então Jesus não quis ter se anestesiado em momento algum. Ele estava ali e sabia para que ele veio. E durante a crucificação é onde João vai falar, quando Jesus fala: tenho sede. E o soldado ele vai molhar a esponja, na posca, e ofereceu ao Senhor. Nós observamos que tudo isso tinha um significado, simbólico. Tudo isso estava na palavra do Senhor, se cumprindo profecias que tinham falado a respeito de Jesus, de como seria o seu sofrimento. Nós vemos que quando falamos do desprezo, muitos falam que nesse momento que Jesus pede de beber, uns falam alívio ou desprezo, fica essa dúvida. Então, apesar de o vinagre ter um gosto azedo, a oferta da posca não era necessariamente um ato de desprezo, mas sim uma tentativa de aliviar o sofrimento de Jesus, especialmente por causa
da sede que ele sentiu durante a crucificação. Alguns estudiosos eles argumentam que a reação do soldado ao oferecerem, né, a posca com a frase vejamos se Elias virá salvá-lo. Né? Marcos ele fala isso, Marcos 15:36. Isso aí pode indicar sim um tom de zombaria, né? Mas não necessariamente um desprezo total pela vítima. Então, nós vamos ver que também se cumpre ali, né? Como Jesus ele também tem sede, nós vamos ver como um homem, né? Jesus ele experimentou a sede, né? Que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. Então, a sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecido pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, né, como homem, se aproximava. Então a missão de Jesus ela foi encerrada. Né? Nós vamos ver, né, que o Senhor Jesus ele não reclamou. O Senhor Jesus ele não retrocedeu, mesmo nos momentos mais difíceis. Né? No versículo 30 diz: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, nós vamos ver, Jesus ele não recua em momento nenhum. Ele sabia que estava se aproximando da sua hora, de como homem, né, sentindo sede, sentindo fome, sentindo tudo que um ser humano, qualquer um de nós, sentiríamos, o Senhor ele sente e vai até o final. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completa, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Então a obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então ali o Senhor Jesus ele cumpre a sua missão, a qual foi encerrada. E é isso que nós precisamos ver. Nós não podemos recuar em momento algum, não podemos retroceder, voltar realmente atrás por causa das lutas e dificuldades de Jesus até na hora da cruz. Quando ele sabia para que ele veio. E quando ele diz está consumado. Com isso diz a palavra que ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, que nós possamos, nesse dia também, meditar nessa palavra. Meditar nela, né, e mortificar a nossa carne. Mortificar as nossas próprias vontades. Porque Jesus ele fez isso. Ele não se intimidou, ele sofreu, mas ele não voltou atrás. Isso que muitas das vezes, né, no momento de dificuldade, muitos têm recuado, têm voltado atrás. Então, mas quando nós estudamos a palavra e voltamos, né, e falamos sobre o que nós estamos falando, sobre todo o processo, sobre a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, e o sepultamento de Jesus, e logo vamos falar da ressurreição. Isso deve nos alimentar, deve nos fortalecer mais e mais. Isso deve nos dar realmente ânimo, deve renovar nossas forças. Por isso a importância de nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor.
de nós participarmos da ceia do Senhor, de estar em comunhão com o corpo de Cristo, para que possamos estar a cada dia trazendo a memória, lembrando, trazendo a memória todo o sacrifício de Jesus, todo o sofrimento, para que possamos a cada dia nos aproximar mais e mais dele. Então, é necessário que nós venhamos a cada dia estar ligado no corpo, na comunhão, para que possamos relembrar todos os dias, lembrar e não esquecer de que Jesus ele morreu, de que ele sofreu, ele padeceu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a nossa esperança, estar um dia com Cristo Jesus. Encontrar com Cristo Jesus, estar com Ele. Porque essa deve ser um dos maiores sonhos, maiores vontades, aquilo que o homem mais almeja. Deve ser estar com Cristo Jesus. Se você nesse dia ainda não entregou sua vida a Jesus, está vivendo longe dele, já não consegue mais contemplar o Jesus, olhar, ver realmente todo o caminho do Calvário, você já não pensa mais sobre a crucificação, sobre a morte, o sepultamento de Jesus já não te toca mais, já não te faz mais chorar, já não se faz mais se colocar como imerecido que somos. Você precisa voltar para Jesus. Então que nesse dia você medite nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Que você venha estar nesse dia voltando para os caminhos do Senhor. Que Jesus ele conclui a sua obra. E aquele grito de Jesus está consumado não era um grito de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Era aquele grito de quando você está fazendo algo, você tem um objetivo de algo, quando você vai alcançar um objetivo, você alcança, você dá aquele grito, de vitória. Aquele grito de que você conseguiu concluir a maratona, que você conseguiu chegar ali na linha de chegada. É aquele grito que você sabe que no meio das dores, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio das afrontas, você conseguiu completar a sua missão. Você conseguiu encerrar a sua missão. E eu posso dizer para você que a nossa missão ela não está encerrada. A nossa missão ela vai se encerrar quando Jesus vier buscar o seu povo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Quando ele vier aparecer nas nuvens e nos chamar. Sim, a nossa missão estará concluída. Somente dessa forma concluiremos essa missão. E não tem como concluir a missão fugindo das pelejas, fugindo de tudo que mortificar a nossa vontade, a nossa carne. Não tem como completar a missão dessa forma. Jesus ele deu um grito de vitória, não um grito de derrota. Mas sabia que ali estava se completando a carreira que foi confiada a ele pelo Pai. Será que você está cumprindo essa carreira que lhe foi confiada? Que a nossa carreira, o Senhor nos confiou, não é ir à igreja só. Está ali indo à igreja, participando dos cultos, não. A carreira que nos está confiada é semear a palavra, pregar o evangelho do reino, mortificar a nossa vontade, ganhar almas para Jesus, falar em todo momento, em todo tempo, abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso sonho, abrir mão de muitas das vezes aquilo que nós mais queremos, nós abrimos mão. O Senhor ele despiu de toda a sua glória e majestade, veio como um homem a essa terra para sofrer por nós. E será que nós estamos dispostos a abrir mão de um descanso até? Ou estamos colocando em primeiro lugar nossa vontade, nossas preocupações, nossas
tudo que muitas das vezes nós queremos. E será que nós estamos abrindo mão para estar, por exemplo, hoje é um dia e talvez você tenha a oportunidade de estar na casa do Senhor, talvez você esteja priorizando outras coisas. Então que você possa meditar. Jesus, ele deu um grito de vitória. Quando ele diz ali, está consumado. Quando ele entrega na mão do Pai. Quando ele se entrega ali, dizendo que está consumado. Com isso ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Entendendo que o Espírito é o fôlego de vida que Deus nos deu por ocasião da criação. A função do Espírito é animar o corpo humano, tornando o que vivo. Uma vez que nós morremos e o corpo volta ao pó, o Espírito ele retorna a Deus que o deu. Esse sopro de vida não tem absolutamente ligação alguma com uma alma imortal ou qualquer dualismo contrário às Escrituras, mas é visivelmente manifesto na forma da respiração, presente tanto nos seres humanos como também nos animais. Razão pela qual é dito que homens e animais partilham do mesmo Espírito. Então, que nós possamos meditar e saber que o fôlego de vida foi Deus que nos deu. E se Ele quiser tirar a qualquer momento esse fôlego, se a qualquer momento Ele quiser tirar, Ele pode tirar. Então, que nesse dia você fique com essa palavra. Compartilhe com quem o Espírito Santo de Deus te tocar para compartilhar.